E... Pessoal, desliguei o Maia. Ao Imbaue. Eu tenho certeza. Corta tudo. Não corta. Bem-vindos ao E Porque Não, um podcast onde 4 tipos extremamente charmosos, extremamente bonitos e extremamente com vozes sexys, se é que isso é alguma qualidade, ou assim, criaram um podcast chamado E Porque Não? Porque, vamos lá dizer a verdade, e por que não? Porquê é que nós não iríamos criar isto? Uma parte, mas eu adoro como tu puseste e com vozes sexys como um adjetivo. Porque na verdade, possivelmente é um adjetivo em si. É um adjetivo, a partir de agora Sim. é um adjetivo. Nós decidimos o que é um adjetivo ou não. Mas para apresentar então, para dar continuidade, o Guilherme já me interrompeu. Digam olá ao Guilherme. O Guilherme diz olá às pessoas. Não me digam olá, eu nem sequer vos consigo ouvir. Mas pronto, opá, eu estou aqui após vários meses de hiato. Calma lá, e com- hiato? Não. Alto e parabéns. Nós estivemos constantemente a gravar podcasts. Nós ainda não parámos, malta. E num iate. Ora, aí está. Exatamente. E agora, ao longo dos próximos meses, iremos lançar cerca de 3 episódios por semana. Oh sim. Uau, Por ok. dia. Oh sim. Muito bem. E era nesta altura que a gente devia cortar isto e matar o Luís e lançá-lo ao rio. Pronto. Covid. Contratem o Esquadrão da Morte, por favor. Guilherme, já te apresentaste. Eu. A seguir temos também o Luís, Que também já nos interrompeu. que também já nos interrompeu e que está constantemente a interromper. Já conhecem a voz dele. Não, é preciso agora falar faço greve, mais. Tchau, Luís. Eu sou Tchau. nitidamente... Isso mesmo. É o Luís. Corta constantemente. Muito bem. Luís. Obrigado. O Luís. E temos também o Pedro. Olá, eu sou o Pedro. E pronto. Eu, estranhamente, costumo ser eu que falo mais e ainda não interrompi praticamente nada. Está calado! Estou a adorar. Já agora, Estou a eu adorar. gostei. Eu queria aproveitar a frase do Luís para alguém que tenha uma loja de óculos para porem isso como jingle, que é o Luís a dizer: Eu sou nitidamente. Isso tem direitos de autor, lembrem-se. Qualquer promoção paga com isto refere em parte para mim. Eu sou nitidamente. Eu sou nitidamente, desculpa, é uma mistura muito estranha de uma música que alguém fez com boas intenções, mas correu muito mal na catequese para o coro da igreja, e um poema Eu sou de era nitidamente romântica. racista! Mas, claro, Ok. mas tipo, um daqueles poemas da era romântica que não tem tipo, necessariamente significado, mas que funciona. Porque é bonito. E sabe, isso eu sou nitidamente faz-me pensar no. Eu sou péssimo, eu sou uma merda para nomes. No vocalista do GN, no vocalista do GNR, que agora esqueci-me do nome. O Rui Ele, tipo, Reininho. Rui Reininho, exatamente. Ele em casa, tipo, eu sou nitidamente. Não, foda-se, não é isto que eu quero dizer. Não, efetivamente não é isto que eu. Foda-se, é isto, efetivamente. Pronto, enfim. Advérbios de modo. E ainda por cima, ele usa óculos. Não usa. Obrigado. Desculpa. Ele Onde é que ele usa usa o óculos? o Rui Reininho, pelo que eu sei, usa álcool. Ou usava. Isso sim. Boa, Incluindo em programas televisivos. Como The Voice. O que é que eu tenho? É incrível, maravilhoso. Vão ver. Procurem Rui Boss. Reininho da Voice e de certeza que encontram Boss. o que estamos a falar. Que Mas, boss. Oh, não. queres dar início ao suco do nosso podcast? Vamos dar. Falto eu apresentar-me. Eu sou o Maia, sou eu que vou estar aqui a organizar o podcast e como podem ver eu sou maior nestas coisas porque já desenvolvemos conversa à volta de vários temas sem ser preciso eu iniciar nada. Ou repetir. Obrigado. Note-se que nem sequer é necessário Vocês repetir são o podcast. Não, nem é preciso repetir, não é preciso voltar atrás e andar aqui aos berros uns com os outros, quase invadir as casas uns dos outros para dar um pontapé no rabo até isto iniciar, mas Assim, nesta altura não se pode, apesar de sermos É todos verdade. no mesmo concelho. Pois é. É complicado andarmos de um lado para o outro. E era com isto que eu queria começar. Nesta altura é um tema que está muito
Foi-se perdendo ao longo do tempo, não sei. Não se foi perdendo, nós falamos disto todos os dias e por causa disso é que se calhar se criou uma habituação nas nossas mentes, que é a necessidade do Covid A necessidade do nas Covid. nossas vidas. A necessidade do Todos Covid. temos de ter Covid nas nossas vidas. Isto correu muito mal. Não, eu acho que consigo E- entender um e- bocadinho do que tu estás a dizer. Ou seja, Não. Aquilo que eu quero dizer, é peraí, a incapacidade de fugir ao Covid. Não, a incapacidade que nós estamos a ter neste momento de conseguir que as pessoas voltem a ficar sensibilizadas para o Covid. Sim. As pessoas não estão tão alerta como estavam quando o Covid surgiu como novidade em março, digamos. Quando esta pandemia tornou-se uma novidade, tornou-se algo aterrador nas nossas vidas em março. As pessoas não Eu saíam acho de que casa, é havia exatamente pessoal a... essa palavra aterrador O quê? que faz a grande diferença, que é tu não sentes que de uma forma geral as pessoas estejam a agir no sentido de respeitar o bem-estar e saúde dos outros porque eles próprios não têm medo do que lhes possa acontecer. Pronto. Ok. O que eu noto que aconteceu foi tipo. Quer dizer, é bom que o Covid faça parte das nossas vidas porque temos que ganhar hábitos de higiene e segurança para viver Sim. minimamente. Minimamente em harmonia com um novo vírus, que é bom, que é tipo lavar as mãos e distância e não sei o quê. E o que me parece é que no início era toda a gente tipo, vamos todos morrer, temos que ter cuidado. E depois passou o verão e é tipo, e a malta chega agora e é tipo, eu não conheço ninguém que morreu. Portanto, isto se calhar, não posso ir jantar com 20 pessoas, qual é o mal? Quer dizer, Todas as não- noites. Se calhar posso ir ver as ondas da Nazaré. Sabes, mas Ou a é, Fórmula há 1 uma, no eu Algarve. acho, ou a Fórmula 1, atenção, eu não sou nada contra fazerem eventos, desde que se cumpram as normas. Tipo, Exato. não há impedimento Exato. a tu ires a um concerto desde que haja respeito pelas Exato, normas de sem higiene e dúvida segurança. alguma. Claro. O problema que eu estou a ver agora é, não há autoridade, ninguém está a controlar isso devidamente e as pessoas não estão a cumprir as merdas. Ponto. Sim, é assim. Mas é que se tu reparares... Isto é uma opinião se tu pessoal, reparares mas em Marta termos de vida de- vai para o Sim. caralho. E segundo ponto, eu também não sou contra eventos, e eu acho que ninguém aqui é, mas a partir do momento em que tu tens um evento que te leva à deslocação de populações, ou de larga parte das populações de uma região para a outra, especialmente uma região como é Lisboa e Vale do Tejo, ou mesmo do norte do país, onde os casos estão a subir a pique, para uma região que não tem capacidade de dar qualquer tipo de resposta médica, como é o caso do Algarve, opá, há que haver um bocado de bom senso e pensar, talvez não seja o caralho da altura certa para fazer este tipo de coisas, não é? Mas isso não é impeditivo de tu fazeres. Tipo, se a malta for no carro com a família e tipo, não chegar lá e não se enfiar em bares com Mas tu centros achas comerciais que com o pessoal que 500 foi para o Rally do Algarve foi simplesmente com a sua Sands e não parou no meio deste estabelecimento, ou daquele, ou do café, ou aqui, ou acolá, no meio do Mas trajeto? a mim não me interessa o que eles fizeram. Interessa que seja possível que eles se tivessem comportado bem. Só que não aconteceu. E eu acho que a resposta para também isso não não vai é tipo... acontecer, porque Não, acho que acontece se as pessoas estiverem nos seus hábitos diários a não serem conas. Que no fundo Pronto. é o Ok, resumo mas E é disto. esse o repara- cerne da questão. exatamente. Diz, O que é que se perdeu, o que é que se foi perdendo ao longo do tempo para que as pessoas não se mantenham com esses hábitos? ironicamente foi conice que levou a mais conice neste caso, porque começaram a perder o medo, começaram a deixar de dar tanto aso ao respeito das regras e normas sanitárias e agora estão num modo em que isto eventualmente toda a gente vai apanhar, mas olha, já que vou ali vou fingir que isto não existe, Opa. vou agir como se não houvesse e olha, vou aproveitar o dia. Eu acho que isto tem. Aquilo que nós estamos a viver neste momento deriva de vários pontos interrelacionados, mas no fundo diferentes. Eu acho que uma componente bastante importante, especialmente considerando os dias de hoje, a atualidade em que vivemos e o mar de rede social e o tipo de atualização constante em que vivemos, e eu acho que até já tinha falado disso com o Maia, assim muito por alto, é que as pessoas parece que encararam o Covid como uma moda, como assim uma coisa tipo
fixe, do género. Chegámos a março e foi tipo, olha, estamos em isolamento agora. Tipo, é uma coisa tipo, uau, brutal. Nunca aconteceu isto tipo, na história da humanidade, pelo menos a esta escala. E tipo, numa terra tão tipo, unida e tão conectada. Não era de informação. Exato, e depois, Sim. tipo, isto, pá, eu acho que se aplica mais à juventude, mas no geral isto foi uma coisa muito do género, tipo, o pessoal, tipo, uau, a mudança foi espetacular os primeiros meses, mas agora, tipo, o pessoal está farto. Ao mesmo tempo, voltamos a ter, tipo, temos agora uma vaga realmente assustadora para, tipo, o limite do nosso Sistema Nacional de Saúde e para o que nós temos in place Diga-se já de neste passagem, momento. já passou o limite neste momento. Ui, A saúde ui. pública já não consegue dar qualquer tipo de resposta Ui, à meu amigo. Agora não, e daqui a 2 semanas isto Não, vai pois estar... é isso. De momento já está Yeah. impossível. Não vos invejo. Não invejo o pessoal Yeah. que trabalha na área da saúde. Também não. Eu- Vocês os dois Epá. ergam um braço em saudação. Mas Ok, posso se levar esse calhar braço? gesto Precisas de uma provavelmente mãozinha. errado. Oh, não. Vai-te lixar. Tu entendeste o que eu quis Queres dizer uma e não era mãozinha? esse tipo de saudação. Eu conheço Ai. dois, claro que era. Todos sabemos Eu estou a falar do ficha. Oh. Era só Sim, isso. claro. Eu não sei do que é que vocês estavam a pensar. Era o ficha. Eu pensava que era um O manguito. fiche. Eu não me vou o defender polegar porque para cima. a minha internet teve um wipe e eu deixei de vos ouvir durante uns segundos. Mas vamos assumir que Ah, tudo o que mas- disseram voltou. foi nitidamente Está. a meu favor Está. e que apenas Foi. enaltece E o foi. caráter da minha Foi, pessoa de foi. uma forma E efetivamente muito foi. positiva. Opa, se Confias vocês... em nós, não confias? Não. Não. Se vocês, se vocês repararem, a maior parte das pessoas está com uma dicotomia muito estranha entre aquilo que pensa e aquilo que faz. Porque se tu falares com a não estou a falar dos negacionistas, que são tipo os conas dos conas, ainda por cima. Pronto. é tipo É uma tipo cena qualquer à parte, pessoa, quase. é malta geralmente que não tem cursos de saúde, mas que tem Facebook. Ou se tem cursos de saúde, tipo, não trabalha. Boa. Bom, enfim, não vamos entrar por aqui, Boa. senão nunca mais Sim, daqui sim, saímos. sim. Mas o que tu notas, se falar com uma pessoa mais ou menos normal, é que tipo, na cabeça deles, eles percebem, tipo, sim, o Covid, muito importante, isto vai dar cabo de coisa. E depois vão jantar, vou só dar um passeio, não sei o quê, e eu noto muito isto, que antes a malta acabava por respeitar aquilo que era a teoria, que é tipo, sim senhor, isto. E agora é tipo, sim, mas depois fazem merda. E isto é um efeito que me acontece muito a mim em casa, que é, por exemplo, eu chego a casa e digo, pá, esta semana vou organizar tudo. Vou ter as coisas arrumadas cá em casa. Tipo, a mesa da cozinha, que está uma merda, eu vou arrumar isto. Sim, e para o resto da minha vida, eu vou arrumar Plena esta merda. confiança que isso vai acontecer. Uma semana depois, está tipo uma lâmpada fundida em cima da mesa, está tipo uma banana podre e por algum motivo o vizinho do segundo andar em cima da mesa da cozinha. E eu, tipo, como é que isto aconteceu? Com velas à volta. Eu acho que... Suruba Eu é acho que contigo, nós não julgamos. pronto, obrigado a todos. Nós juntamos, não, Luís. não há, Especialmente ao não há, vizinho ba- do segundo andar, nitidamente. Isso é para um próximo Ui. tema, vai ser a intolerância. E... é assim, não há bem um suruba se for o vizinho do segundo andar aos bocados, né? Mais uma vez estás a julgar. Não deves julgar, cada pessoa tem o seu Opa. kink. Não, assim, eu estou a eu dizer não para julgo mim, necrofilia. para mim não é bem uma cena que eu pronto, mas não julgo, Ok, atenção, ok. quem gosta de fazer surubas com bocados de pessoas, nada a ver. Assim, repara, se já for terceira Bom, idade é deixa-me- maturada. É verdade. Que, Vão falando, Já é carne rija. Depende. continuem o podcast. Carne rija. Mas o- voltando o- ao o- tema inicial, muito mais animado e nitidamente alegre, Covid. Sim, sempre. Não é o Covid em si, tem a ver mesmo com estas mudanças na Sim. mentalidade das pessoas. E eu acho que Ok? concordo um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer, Pedro, que é... Ok, houve uma atitude positiva de início de sim, nós vamos fazer estas merdas todas, nós vamos seguir estas normas todas de alto a baixo. Agora é que vai ser Portugal unido, caralho. O Marcelo ali com a lança a espetar no caralho do Covid, que não fosse ele um marroquino. E agora, com o passar do tempo, não só temos o desgaste mental e psicológico de estar num mundo que nitidamente seria impensável há um ano atrás. Acho que nunca ninguém pensou em 2019, especialmente passagem de 2019, quando isto até já estava a começar para 2020, que o ano ia ser assim. Ponto. Sim, Ninguém imaginou isso. sim. Ninguém imaginou E ter que lidar as com aquilo que é vésperas efetivamente assassinas, uma não? situação de privação pessoal, que tem que ser autoimposta ao longo do espaço que vai ser mais de um ano.
E que efetivamente depois conjugas isso exatamente com aquilo que tu disseste, Guilherme, que é também estás numa era da informação, onde depois cada pessoa também começa a comer com a informação errada ou certa das outras pessoas e também com exposição a redes sociais e de Portanto, isso esta é uma pessoa foi informação, aqui, é aquela era... foi acolá, se calhar também posso ir. E Essa no é meio outra disto Depois tudo, coisa. tens era da informação ou da desinformação. exatamente, É que já juntas chegas a a um parte ponto em da que é era da desinformação desinformação. e juntas aquilo que eu acho que está aqui a faltar, que é, por acaso, curioso que ainda hoje falei disto com outra pessoa, todas as pessoas acabam por fazer um bocadinho isto, mas curiosamente as mais burras são as que mais o fazem. Ou melhor, não é mais burras, porque eu estou a dizer isto e vou levar nas orelhas dos ouvintes, mas quem é que nunca, e eu próprio faço isto muitas vezes, se tentou automedicar ou não é inspecionar, nós não somos propriamente robôs. Autocuidar ou Sim, mas autoanalisar ele próprio e decidiu que o melhor curso de ação seria Autodiagnosticar. este. Exatamente, autodiagnosticar. E efetivamente, com a porra do Covid, com tanta informação constantemente nova e às vezes contraditória, primeiro diz-se uma coisa, depois diz-se outra coisa a nível científico, mas é porque efetivamente a ciência, até ser estável e factual, não é estável e factual. Sim, Vai exato. variando, vai não se alterando. muda, não se ganha todo o conhecimento sobre um vírus num ano. Claro, Exato, não, isto exato. tem sido, a nível científico, tem sido um processo absolutamente hercúleo. Aliás, E Fenomenal. tens tido muita gente a trabalhar. É que se não tivesses todos estes recursos, Sim, nem sim. metade da informação que tens agora tinhas. Pronto, e depois Eu- juntas a isto tudo sim, a mentalidade, muitas vezes generalista, que existe de se calhar ou só acontece aos outros, ou este pessoal não sabe o que é que anda a dizer, mais vale andar e se te apanhar, apanhei. sim. E por último, a verdade é que eu até posso estar interessado nisto e eu até posso saber o que é que tem que ser feito, mas eu estou relaxado desde o verão e até agora ainda não me aconteceu nada. Eu não vou continuar relaxado, porque também o que é que eu vou fazer? Pois é, Vou um impedir a minha bocadinho vida de isso, é. acontecer? Uma pessoa Opa, tem que andar com calma sim. e vou continuar a Eu- reunir-me com estas ou com aquelas pessoas. Mas o grande problema, e é isto que eu sinto que tem acontecido nos últimos tempos, é que nós agora estamos num cenário onde temos pessoas menores que não têm grande cuidado, porque são putos. Quem é que no 7º, 8º, 9º, 10º, até mesmo 12º, sejamos honestos, muita gente não vai ter os cuidados necessários para impedir passagem dentro de salas de aula ou, pior ainda, Sim. fora de salas de aula. Certo. Depois entra em contacto com as Claro. famílias e as famílias mantêm o estilo que tinham anteriormente de contacto com 5 ou 4 pessoas todos os fins de semana. Imagina, uma pessoa que tenha um E nem jantar precisas- com um lado da família no Sim. sábado, com o outro lado da família no domingo e que depois a meio da semana vai ter um jantar com os amigos, entra facilmente em contacto com 15 pessoas diferentes. Sim. No Sim. estado em que isto está, 15 pessoas diferentes, é quase garantido que eventualmente alguém vai apanhar alguma coisa. Basta um Yeah. apanhar e passa a 15, que depois passam outros. Cada pessoa também tem contacto com outras famílias do seu lado e pronto. Está aqui uma puta de uma espiral que honestamente, a meu ver, só Que é o pode ser que é tratada e- neste momento de uma única forma, que é e só Deus sabe. É tudo ouvintes. Tens, Pá, tens esses fatores todos e depois ainda tens os fatores económicos, digamos. O trabalho não pode Sim, parar. claro. As Sim. pessoas têm que continuar a deslocar-se para o trabalho. Há muitos que andam nos transportes públicos, autocarros, então aquilo não há Pois. distanciamento. Não há hipótese. Comboios também não consegues. Se tu andares de comboio, tu tentas ver um urbano do Porto com distanciamento, horas de ponta esquece. Não, Sim, claro, sim. claro. Não dá. É. Mas isso é que é o fulcral da questão. É tipo, tu conseguires arranjar um equilíbrio entre manter as cenas mais ou menos funcionantes Sim. e manter as cenas mais ou menos funcionantes, mas com cuidados suficientes para que não tenhas 5.000 casos. Exato. O que não aconteceu. E para isso precisas de duas coisas. Aliás, 3. Precisas que as pessoas adquiram e mantenham hábitos, e o manter hábitos é muito mais difícil do que adquiri-los. Pronto, Porque adquirir, é isso. toda a gente adquiriu em março. E depois em maio, abril, junho, julho e agosto foram perdendo, e agora é o que é. A outra cena é que Sim. precisas de autoridade para confirmar que as merdas estão a ser feitas. E não há polícias infinitos. Isto não é tipo GTA em que matas um e aparecem tipo mais 3. Não há tipo polícias já agora. Como é que tu E a outra... experimentaste essa teoria, Pedro? Não. Não te aconselho a experimentar essa teoria. E a terceira coisa é recursos de saúde robustos, que é tipo equipas de Yeah. saúde pública reforçadas, tipo equipas de enfermagem nos lares reforçadas. Só que esta última então é que eu nem via acontecer. É tipo, tiveram o verão todo para se preparar e agora chegamos aqui e é tipo, foda-se, estamos na mesma, só temos uma Não equipe é. de saúde pública O a ver. problema também
Epá, falando... É esse mesmo. A falta de reforços, Sim. não houve um planeamento. Já sabia que iria possivelmente haver uma segunda fase. Possivelmente, e era Sim. mais que certo. O mais Não Era houve- certo, era certo. é que o Sim. ridículo desta situação, Não houve de forma global... planeamento. Exato. A nível de planeamento de forma global, tanto a nível de o que é que nós mantemos a funcionar e de que forma, o que é que nós podemos, que outro tipo de apoio é que temos às empresas, ou que políticas de testes e assim para as empresas é que podemos pôr em prática, o que é que nós podemos reforçar a nível da saúde. Eles tiveram tipo 3 meses para aí, ou 4, já nem sei, em que tínhamos tipo 200, 400 casos por dia. E em vez deles admitirem para eles próprios, ok, vamos ter a época, vamos ter o inverno, podemos não ter uma gripe, tipo, a época da gripe tão potente como habitualmente, porque temos mais gente a usar máscaras, mas também não. Considerando que as pessoas também não estão a fazer as medidas habituais, as Vais ter uma medidas época de gripe corretas. normal, com a certeza. I guess. Mas opá, eles podiam ao menos tipo, ter decidido alguma coisa para se prepararem, para já terem preparada para esta fase. Claro. Em vez de agora estarem tipo, e temos reunião com o Conselho de Ministros tipo no sábado. Isto foi sempre atrás de do prejuízo emergência. desde o início. Como se eles tivessem lembrado disto hoje, simplesmente. E tipo, olha, está tudo a ficar fodido. O que é que nós fazemos? Epá, demonstra uma falta de respeito por nós todos, no geral. Tipo, Mas eu em especial compreendo pela que isto classe de seja... saúde, diga-se de passagem. Por toda a gente. Pela vida humana. Não, mas- Eu compreendo que isto seja muito complicado de gerir e que devem existir aqui variáveis que nos transformariam os cérebros em papa Sim, e tipo, pois, é uma é. coisa. Sim, É tipo, sem dúvida. é um bocado como jogar jogos de estratégia em dificuldade máxima em vários controles ao mesmo tempo. Kirov, ready for duty. Mas. But, Epá, Vamos todos jogar xadrez quero agora. só espera, realçar um deixa-me só pequeno acabar. ponto. Deixa-me Sim, só sim, acabar, Dô. Só que, ao menos podiam ter feito isto mais cedo. Eles tiveram não sei quanto tempo em que provavelmente não estavam a fazer grande coisa em termos disto no geral e tiveram a discutir tipo o sexo dos anjos para o orçamento do Estado e tipo, não, nós agora não votamos porque vocês têm esta linha que está mal, em vez de se calhar se preocuparem com o momento em que nos vamos lixar todos por causa de um bichito. Mas pronto, mas diz, Luís. Olha, agora até me lembraste de duas coisas. Falaste no Orçamento de Estado e eu lembrei-me dos 1.700 milhões que vão para o caralho da TAP. E dos... Acho que Well, são 12,5 milhões que... Não, 12,5... Será 12,5 mil milhões que irão para o Orçamento da Saúde? Acho que estou enganado. Acho que são só 12,5 milhões, na realidade, extra. não sei. 12,5 milhões extra? Não, tem que ser 12,5. Deve ser 1,25 mil milhões. Não. Senão 12. Bem, o que interessa aqui no meio disto tudo é 12 milhões e meio não dava. É muito pouco. 12, reforço que eles 12 fizeram- milhares de milhões seria. o reforço que eles seria estão a o fazer, ou reforço que todo que propõem ele fazer, é nitidamente insuficiente. Já seria insuficiente numa época normal. É insuficiente nesta. Pior do que isso, é exatamente o que tu disseste, Guilherme. Eles passaram o verão com as mãos enfiadas nos bolsos a coçá-los. E agora, chegou a altura do inverno e o que vai acontecer é o que já se previa, que vai ser um inverno negro, independentemente das medidas que eles tomem agora. Porque seja qual for a medida, a não ser que a gente passe a um estado que eu também não acho que seja solução, voltar, por exemplo, a um encerramento total do país. Não, porque É impossível, o impossível. país não Afundas aguenta. O completamente país a não economia. aguenta. E acima de tudo, tipo, as pessoas. Tem que haver equilíbrio. Isso é que as pessoas não iam aceitar. Eu Claro acho que que nós não, devíamos e ter acho que tido. não deveriam aceitar, porque Exato. pá, não Porque morres pela doença, morres pela cura. Isto também é uma frase um bocado estúpida de se dizer, porque há muita Pois. gente que vai morrer pela doença. Diga-se de passagem, Yeah. e a esses pouco interessa a cura, né? Mas E nesta altura já tens vários fatores. É que agora já começa a entrar a gripe, já sim, começa a entrar sim, mas eu acho curioso que uma é o seguinte: contabilização. nós tivemos uma época onde reabrimos, onde até houve bastante deslocação de pessoas, mas diria eu, pelo que esta foi a minha percepção, e não sei se vocês terão percepção diferente, tanto vocês como os ouvintes, por favor, depois comuniquem, que é, eu senti que no verão as pessoas evitavam grandes ajuntamentos em larga escala constantemente. Sim. Em Sim. parte Aceito porque isso, sim. não só as universidades não estiveram em funcionamento, como secundários e etc e tal, também estiveram fechados. E portanto, logo por aí, pelo menos a nível de estudantes e de pessoal mais jovem, isso era impossível.
como não só mesmo a nível familiar, como estavam assim com uma noção, sim, as pessoas iam se juntando. O que não falta aí são casos de almoços e jantares de Covid, ou melhor, não eram de Covid, eram jantares de família, Covid. onde alguém foi com Covid e Jantares de infectou não sei quantas Covid. pessoas durante o verão. Só que agora, eu sinto que não só isso continua a acontecer, como se juntaram jantares da universidade, E as lanches, escolas, almoços de secundário. as E escolas depois, abriram, epá, foi tudo sim, um, nitidamente, eu um acho que o que mais clusterfuck variou aqui de- não só foi a mudança de temperatura, que nitidamente acaba por ser um fator importante, Sim. porque permite às partículas não. de aerossol estarem presentes durante mais tempo. Ok. O pessoal da Nazaré. Facilita dessa forma. E Mas, yeah. depois tens a abertura das escolas, que honestamente, neste momento, tanto escolas como universidades já deveriam ter passado outra vez. Mesmo a universidade, eu se calhar até seria mais apologista de manter alguns anos em funcionamento. O último ano, talvez, dos cursos que sejam problema, mais práticos, existem- que também exigem outro tipo Desculpa. de mentalidade. Mas, por norma, tipo, um primeiro ano de universidade, eu quando voltei à Universidade de Aveiro, no início deste ano, quantos não eram os grupos de pessoas, 20, 15 e tal, sem máscara, que estavam a chegar à universidade e que se reuniam no meio do campus, isto logo no início, na parte inicial das matrículas, a dizer, mas então e onde é que vai ser a praxe? Sim, mas a praxe vai haver aqui ou ali. Eu não tenho a certeza sobre praxe ou não. Mas diz-me o meu dedo mindinho que provavelmente há alguma praxe ilegal ou não aprovada nitidamente pelo Conselho do Salgado, que é o Conselho Representativo da Praxe Aveirense, bem como muitos outros ajuntamentos ocorreram. O meu dedo mindinho só me diz não me ponhas aí. Exatamente. E depois acontecem coisas Ai. estúpidas, como foi, por exemplo, o caso aqui da Universidade de Aveiro. Bem, não interessa estar a Dos bater muito, estudantes de mas Erasmus. vamos apenas dizer que houve pessoal estrangeiro que se juntou em larga escala, fez festas que não devia, e à conta disso, logo nas primeiras semanas, nós tivemos quase uma centena de pessoal infectado. Sim, foi Mais- boa da gente. Uhum. Yeah. Prontos. Opa, E como aqui em outros sítios, no Porto foi igual, Coimbra não sei como é que sim. está, mas Mas porquê é que isso está a acontecer nesta altura e no verão, durante o verão e as 2 semanas depois do início da época balnear e isso tudo não aconteceu? Há eu duas acho que cenas sobre o verão. O verão sempre foi uma altura relativamente pouco propícia à transmissão de doenças infecciosas por vários motivos. Um deles é que no verão a malta tem menos tendência a juntar-se porque está calor, a malta está na rua, calor. está na praia, Sim, está sim. afastada. Eu no verão saí bué da vez de casa, fui para a praia e estava tipo a Sim. 500 vezes a distância de segurança porque tipo, a praia da Costa Nova, nós somos todos de Aveiro, é É enorme. Mas isto acontece seja para Covid, seja para gripe. Outra cena é que a temperatura também mais fria acaba por secar um bocadinho mais as mucosas, é mais fácil os vírus entrarem, etc. Mas principalmente são os ajuntamentos. E é como o Luís disse, eu acho que no verão ainda havia muito os hábitos que a malta ganhou na primavera, de distanciamento, e epá, evitavam fazer grandes jantaradas. E, efetivamente, no verão, se tu reparares, na maior parte das terras, se, por exemplo, estudantes universitários, está tudo em casa, nas suas casas. Sim. Não há tipo, Certo. não há, pá, pronto, quer dizer, agora parece-me só a culpar os estudantes universitários. Não Mas, estamos, mas, não estamos. mas é Eu verdade. até, eu é até que- gostava de ver dados acerca e disso. isso por acaso isso é outra que coisa, existissem tabelas, isso é não é? outra coisa interessante que eu tenho vindo a notar e que, quer dizer, eu e mais gente, que é uma coisa que não ajuda nada à situação atual, é a malta não perceber que o bicho não quer saber se tu és do governo ou tipo se és serralheiro mecânico ou se Sim. és o caralho, se és de direita ou se és de esquerda. E as pessoas andam sempre a tirar culpa uns para os outros. É tipo, o governo Sim. diz que são as pessoas que têm que ser mais cuidadosas e instalar a app e o caralho. As pessoas dizem que é o governo que faz coisas erradas e que não sei o quê. a Aliás, verdade uma é que das ninguém está cenas bem nesta que- fotografia. Ninguém está bem, mas eu acho que é importante, opá, por Sim. muito mal que o governo esteja a fazer as merdas, tipo, tu neste momento, a forma mais fácil de tu adquirires união é tipo, malta, ok, estes gajos se calhar não estão a fazer as indicações mais rápidas possíveis, Sim, mas se calhar nem seguimos. concordamos, mas pá, mas segui-las porque é a única merda, tipo, central, em vez de... Yeah. Só que, aliás, uma das merdas que está a acontecer, e por isso é que as pessoas vão a jantares e coisas, é que as pessoas estão em casa e pensam tipo, então, eu não posso fazer ajuntamentos com mais de 5 pessoas e é a merda que foi na Fórmula 1 no Algarve? Que merda é esta? Exato. Há uns que
que são mais do que eu? Como é que... E este tipo de merdas. Eu até percebo a posição do governo, que é tipo, pá, vamos continuar a fazer eventos, isto é importante para a economia, não sei o quê, com cuidado. Mas se não há cuidado, a malta começa a ficar tipo, então foda-se, eu não posso ir fazer suruba com bocados do vizinho do segundo andar e mais 4 pessoas e estes gajos podem beber Cada Fórmula pedaço 1. conta como uma pessoa. Pá, porra. E eu acho Parece que as tuas a coisa... festas são realmente dureza, Maia. Dureza. Porquê? Dureza, sim. Tipo, esquece, os anúncios da Durex nem sequer tipo, passam pelo Maia, tipo, foda-se. Não. Com este não medo, com Façam este não Durex medo. a dureza. Esquece. Pronto, estás a ver, exato. E o Maia, Este não compra. cada passo do Maia é tipo tipo uma corda de baixo a ser strong. Boa, epá, tudo isso foi Desculpa. fantástico, Guilherme. Foi. Não percebi nada, mas, Mas sim, sim. concordo com o Eu teu precisava. argumento, Pedro, no sentido de que o governo tem conseguido, sejamos honestos, o governo como um todo até conseguiu mandar algumas diretrizes corretas. A merda foi implementá-las de uma forma standardizada e dessa forma liderar por exemplo. Sim, ok, sim, não dar o exemplo. Assim, né, pronto, mais, o governo segue eu acho que no início a malta, também ninguém sabia como é que estas merdas faziam, mas havia tipo uma orientação, no dia a seguir já era outra, parecida, mas um bocadinho diferente. Nós andávamos Estava assim um bocado sempre às aranhas. tudo Há um gajo a que não mudar. sei se vocês conhecem, não sei se viram o vídeo dele, que é o diretor de serviço dos intensivos do Santo António, no Porto. Acho que é do Santo António, que é um gajo chamado Gustavo Carona, o que é um nome Sim. infeliz. Se vocês repararem, para um gajo que está a trabalhar com o Corona. Mas o gajo fez um vídeo que tem tido popularidade, Espetacular. tem tipo 242 mil visualizações, e o gajo, no fundo, pá, vão ver, basta só procurarem Gustavo Já Corona vi. Covid-19. E se calhar até podemos tentar pôr o link no YouTube ou assim. Sim, Epá, e vai o gajo aparecer diz, o gajo diz basicamente tipo, que isto está a acontecer, que vai ser uma merda, que isto já está, tipo, estamos com 5 mil casos e as mortes e os internamentos acontecem para aí com 2 semanas de atraso. Portanto, isto daqui a 2 semanas vai estar ainda pior do que está agora. E que uma cena importante é a união e é confiarmos nas instituições que temos. Sim. Outra cena, ainda para não Porque se fugir as muito do tema do instituições Maia, falham, pronto. para não fugirmos muito do tema do Maia, é que a malta também está a ter muita informação. Epá, as redes sociais são uma merda neste aspecto, porque qualquer palerma com o 4º ano vai ao Facebook e é tipo, este vírus é do Bill Gates. Então, o que é que isto é tudo uma mentira? E a verdade é que tu não sabes de que caralho é que estás a falar. E Mas as pessoas que agora estão... quero uma opinião eu pessoal. fico exaltado. Vocês têm sentido isto? Ou seja, que esta desinformação tenha sido muito abrangente a nível da população portuguesa? Sim. Opa! Eu... Tenho sentido isso principalmente no trabalho. Na prática clínica, Na tipo, prática. no meu trabalho, nem por isso. Não, Isso- vejo que a exato, maioria das na prática pessoas clínica nem por isso. são tipo... Mas pá, vocês no percebem dia a dia, no tudo, atendimento ao público, esquece. No atendimento ao público é incrível. Tu basta teres, por exemplo, uma marca no chão e dizeres à pessoa para não estar ali, para não se aproximar do teu balcão mais do que 2 metros, digamos, para manteres ali uma distância de segurança, porque nós não temos acrílicos, as pessoas têm necessidade de se aproximarem ou de tocarem. Nós temos diretrizes na loja de cartazes a dizer para não tocar no telemóvel ou no equipamento. As pessoas chegam lá, tumba, toca a pegar, toca a ver, toca a mexer. Isso é aquela merda do botão vermelho. É tipo, por Sim. favor, não Sim, carregue no botão. não- E há sempre sim. um idiota, É tipo, logo. este botão? Olha, É logo. eu tenho que E por mais emprestar que a arma gente tenho esteja a cá em casa desinfetar Nerf. aquilo. Boa. Oh, Mas acho que não funciona só uma Nerf. É preciso uma faca. Eu já disse que preciso de uma faca. Ora, está a suruba do segundo andar. Podias começar a fazer como o Putin e tipo espalhar polónio em pó por cima dos telemóveis e depois pôr uma placa a dizer não lamber. E depois era ver os idiotas a lamber aquilo e ir parar a um hospital na Alemanha. O quê? Era incrível. Mas depois era É acusado de só caí-los tipo envenenamento. no chão, tipo moscas numa tira. Oh, God. Isto é... Enfim. Isto nitidamente virou um podcast um bocado negro. Quer dizer, o primeiro foi sobre Virou. ciganos. Este Mas tudo aqui vira. Porquê?
É não sobre sei. Covid. Mas olha, Ficam. Pronto, isto no fundo são. Acho que aquilo que nós estamos a dizer aqui não é muito diferente daquilo que a maioria da não é malta novidade. pensa, da maioria da malta com cabeça. Não, mas acho achei eu. curioso que tenhas Sim. dito que tenhas, e tu em especial, Maia, que me estejas a dizer isto, que é que efetivamente existe muita desinformação, porque a noção que eu tinha é que, vá lá, nós até nos tínhamos safado a essa onda de desinformação que parece ter engolido completamente países como os Pá, Estados Unidos e Os França. Estados Unidos é. Peço-te, por favor, que vais para de um certa centro forma, até comercial safamos. durante 5 minutos. Fica no centro comercial durante 5 minutos, tipo aqui em Aveiro Glicínios ou mesmo onde eu estou, Aveiro Center. Eu já não Fica vou a lá um centro 5 comercial minutinhos desde a março, ver. portanto. Pronto, vê. Ah, É os lojistas, Quer dizer, não, o mentira. pessoal que está a Mentira, fui trabalhar ao a Fórum tentar Algarve controlar. e confesso que vi muita merda a acontecer, mas no meio da muita merda que via a acontecer, pouco era relacionada com questões de segurança de Covid. Pronto. Mas Ainda bem. eu acho que, tipo, propriamente negacionistas, tipo, fora meia dúzia de palermas que faz uma manifestação anti-máscaras ou diz aquelas cenas que, tipo, que o Bill Gates come bebés ou assim, naqueles bancos em Lisboa, que vocês viram os Que é vídeos. verdade. Assim como apareceu cá em claro. Portugal Sim, também, não foi? quem Mas, nunca? quem nunca, por amor de Deus. Eles comem pessoas. Acho que apesar de tudo, nem vemos muito desses negacionistas. Acho que o que vemos mais é o problema de Portugal, que é sempre, que é tipo falta de civismo só. Sim. A cena é que nós Falta de de facto. É o respeito Sim. pelo outro. Mas nós de facto safámos um bocadinho dessa onda de idiotas anti-máscara como há nos Estados Unidos aos pontapés, porque por causa das tradições que temos, apesar de tudo, Portugal é um país tipo mais virado para o socialismo, que é um pesadelo para os americanos, então nós já temos tipo bem enraizado aquela cena de vou incomodar-me um bocadinho para o bem de outra pessoa. E os americanos são bué tipo, se a minha liberdade está em causa, é tipo, o sonho americano é aquela porra de escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Porque é a minha árvore! É a porra da minha árvore! É tipo, eu quero uma árvore. uma arma. Tomar uma volta muito errada, mas Não, é tipo... escrever um livro, eles enterrar um filho e plantar uma árvore. Agora, ok. Esse é o sonho É americano de neste- 2020. Epá, eu. Ai, Mas eles são muito individualistas, acho eu. Mas francamente acho que a desinformação e a pseudociência e o Facebook e a malta validar muito aquilo que a opinião deles no Facebook, porque põem um comentário e há alguém sempre que concorda e tu achas tipo, eu tenho razão. Se Sou calhar não. maior. E acho que isso aí é o tipo de merda que atrasa um bocado o cumprimento de normas e assim. Opa, é engraçado. Eu acho que neste sentido sou um bocadinho pessimista, mas eu sempre achei que nós, no geral, portugueses, somos um pouco egoístas. Mas temos assim uma espécie de tipo. Não é bem rede de segurança, mas temos assim é como se fosse uma cobertura de responsabilidade social que nos é imposta por. No fundo, por termos um bom estado social. Opa, tipo, temos o SNS, que apesar de ser uma carripana, é uma bela carripana, felizmente. É uma carripana na mesma, tipo, os Estados Unidos não têm nada, tem tipo uma roda só. Nem isso. Nós no geral temos os serviços de Estado Social, no geral, que temos que temos a funcionar, funcionam minimamente bem e permitem que possamos ter pessoas que passam dificuldades, um mês, ou 2 meses, ou anos, se for preciso, e tipo, não faleçam simplesmente porque têm apoio do Estado. Obviamente que isso pode ser corrompido e acontecido por pessoas que se aproveitam de variedíssimas formas e sejam pessoas de quaisquer etnias, não se resume só aos ciganos, pronto. Mas por que caralho é que foste mas- bater nessa parte? Onde é que Está a fazer referências a Que curva é que tu episódios, foste de certeza. dar? Onde é que nós Não, vamos? isto foi. Calma, Santo mas é. Deus. Não, Gostei mas da isto curva. isto foi um throwback. Não, mas. Opa, Foi um throwback. mas porque- Espera Foi até throwback segunda-feira, a quando um- aparecer mesmo os primos. Espera, Não, mas é- um throwback. Isto foi um throwback a um podcast que nós fizemos há tipo 4 meses, que ninguém se lembra. Em maio. Que ninguém ouviu. Mas calma, As pessoas Opa, lembrar-se-ão. eu digo isto mais porque sempre que surge. No meu local de trabalho, nós
De vez em quando surgem algumas pessoas da etnia cigana. Rua da Galhofa, número Por 42, causa de quando uma quiserem. baixa, uma coisa... Por causa de uma baixa, uma coisa assim. E depois, há sempre... Eu, obviamente, não quero estar a apontar dedos, mas de certeza que existem muitos sítios, pessoal assim mais conservador, que dizem é porque eles são ciganos. E depois há sempre, no caso da minha unidade, há sempre alguém muito menos conservador que diz isto acontece com toda a gente. Com portugueses de Portugal também, com pessoal que tipo, com qualquer pessoa. Era mais neste sentido que eu queria dizer, porque isto tem vindo muito à baila recentemente. Mas pronto. Vamos só dizer uma coisa. Os ciganos são portugueses de Portugal. Agora, alguns deles Também é têm uma verdade. cultura de Eu não merda. sei porque é que Como eu- grande parte Epá, de portugueses de Portugal também ok. tem uma cultura de merda. Agora estamos a afastar-nos. Maia, não queres mudar de tema? É que isto aqui é um bocado... Eu gostava. Vamos... Não, daqui a bocado já estamos a descambar. Vamos Mas é voltar assim, ao episódio falando, mas diz. passámos de ciganos, não é? Estávamos em ciganos. E ciganos levam-nos a pensar em facas. E eu gostava de falar sobre a notícia parva deste mês. Gostava de falar sobre a notícia parva. Deixa-me só dizer uma coisa antes, Não, antes não, de fazer. Só é rapidinho. Podes, é rapidinho. podes fazer o genérico da notícia parva. Mas é rapidinho. Então, Rapidinho. Rapidinho, já está. É muito rápido. Então é assim, eu tenho uma dissertação que começa mais ou menos com 42 páginas. Eu vou só ler o início. As primeiras 5. Luís. Chama-se Mein Kampf. Luís. Foda-se. Ai, os meus lados. Não, é tão simples quanto isto que é. Para quem nos está a ouvir, se é que ainda há alguém a ouvir, porque nós já estamos aqui a palrar há 20 minutos e só dizemos merda. Passar a ferro demora. Por amor de Deus, lembrem-se, Covid apanha qualquer pessoa. E eu passo a dar um exemplo de um caso que ouvi agora há pouco tempo, onde nitidamente isto é o exemplo do que pode acontecer de mal. E é aqui que as coisas ficam fodidas. Então, pessoa A teve em contacto num jantar de 4 pessoas com pessoa B, que por sua vez vivia numa casa onde a colega deu positivo. A pessoa B deu positivo. A pessoa A, efetivamente, como não doseou os jantares que tinha, foi no dia seguinte jantar com uma amiga, no dia a seguir não jantou com ninguém, e no final dessa semana foi jantar com outra pessoa, que nomeadamente se tratava de um membro familiar, sábado seguinte com outra pessoa. No espaço de uma semana, a pessoa B, ou A, caralho, o Kona que basicamente fez esta merda toda, conseguiu infectar um total Já me de perdi. cerca de 12 pessoas. Uhul! Portanto, Então, campeão. 12 pessoas, para as estatísticas por de cada morte mês. de Covid, não é Claro. muita coisa. Especialmente se forem jovens. Mas se começarem a pensar que parte destas pessoas era velho e que isto, na realidade, está a acontecer a multiplicar por centenas, se não por milhares ao dia. E agora, todos os dias até ao fim, ou melhor, até ao início de fevereiro do próximo ano, pensem quanta merda não está para aí a circular. Pois. Pronto. Epá, Se vão fazer merda, ao menos dosem de 7 em 7 dias. mas no fundo é isto. E acima de tudo, pá, lavem as mãos, pessoal, e usem máscara. É isso mesmo. Não custa Desinfetem-se. Por favor, tomem banho em álcool. E assim, se não querem fazer essa Metam merda, fogo em vocês, pelo por menos favor. orgulhem-se de não fazer isso e façam isso em tudo. Não é só não vou lavar as mãos por causa do Covid. Vocês cagam, limpam, não lavam. Façam Ou então, isto opá, em tudo. Se não quiserem Sejam cumprir, coerentes. pelo menos, se não quiserem cumprir medidas, pá, vão todos para as berlingas ou uma coisa assim qualquer. E fazemos Olha, uma nova Austrália para nas as selvagens. Sintra e Lisboa, Selvagens. Valde do Tejo. Está fixe nesta altura. Porto também. Está Ai. incrível. Bom, Bom, pessoal, depois desta conversa extremamente interessante, eu gostei e agradeço-vos pelos vossos pontos de vista. obrigado. Eu gostava que dessemos início à nossa notícia parva. Então finalmente é para Uma começar o noti- podcast. Finalmente. Ok, Finalmente. ok. Já podemos contar, podes sincronizar a partir de agora. Ok. Não, é Mas- curioso, nós começamos sempre com a parte ácida, rancorosa, racista, logo de início, ou seja, tudo aquilo que é negro e ninguém quer ouvir, e pá, e ao fim de 40 minutos vamos à parte deliciosa, boa e estúpida, que é o que toda a gente gosta. Mas Será que é o que toda a that's gente the gosta? track. Então, mas eu tenho uma pergunta. Nós temos um genérico para a notícia parva. Opa, não temos um genérico, mas... Não era isso que tu até devias dizer. agora. Tu devias dizer, eu tenho um genérico e fazias. Ok, eu consigo fazer isso. Nunca dês parte Consigo fraco. fazer isso. Nunca dês parte fraco. Mas- Nós temos tudo preparado. Para, Mas e o é- genérico entra aqui.
Pumburá, pumburá, pumburumba. Notícia parva. Notícia parva. É o genérico. Adorei. Pum, pum. Ok. Adorei. Ok. Bem-vindos à Notícia Então, qual Parva, é a notícia ao parva? nosso segmento. Ora bem, eu só vos peço silêncio neste momento e que se concentrem na minha voz, por Fudeu. favor. Eu vou ler isto e vocês não se vão rir. Porquê? começa Lembras da mal. história do botão vermelho? Por favor. Olha, Ok. vou começar pelo título. Polícia morre esfaqueado por galo em operação contra lutas ilegais. Desculpa, tens que Calma, repetir isso. Eu adorei. Por favor, outra vez. Outra vez. Calma, eu não ouvi. Tu Polícia disseste o morre quê? esfaqueada. Polícia morre esfaqueado por galo em operação contra lutas ilegais. Ai, mãe. You'll never catch me alive, bacó! Que grande galo. Eu juro que tipo, eu pensava que estava à espera de tudo. E juro, a sério, eu pensava que estava à espera de tudo. Mas não estava. Eu adorei quando vi isto. A descrição diz assim: animal estava armado, com lâmina nas garras e cortou a artéria femoral da gente que sangrou até à morte. Isso é horrível. Calma. É que não podes fazer isto é que a uma vida dela notícia- fosse ao contrário, ainda dava. Olhem, vou-vos... Depois quero dar uma nota sobre isso da femoral, mas continua mais, desculpa. Ok. Um polícia de San José, eu acho que isto deve ser nas Filipinas, mas graças a Deus, é nas que se fosse Filipinas português como é eu que eu me vou senti mal a gozar com ler isto. San José? Ok? Morreu esta segunda-feira. Como é nas durante uma Filipinas, que se operação. foda o homem. É, se fodam esses gajos. Gostei. Tu estás a dizer. Ai, peraí, copyright. Calma. Pessoas, Corta. Guilherme, cuidado. Cuidado. Morreu esta segunda-feira durante uma operação contra as lutas ilegais de galos, na qual estava como agente infiltrado. Let it blow, let it blow. Mas O ele. tenente Christian Bollock foi atacado Foda-se. por um dos galos que estava armado com lâminas nas garras e acabou por não sobreviver aos ferimentos. Depois diz: as lutas de galos são uma atividade popular nas Filipinas, normalmente envolvendo apostas. São aplicadas esporas, lâminas e outros objetos cortantes e perfurantes nos animais que lutam até à morte numa arena. É que Com a pandemia de Covid-19, as autoridades filipinas baniram todas as atividades e eventos de cariz cultural ou desportivo, incluindo as lutas de galos. E têm montado grandes operações para combater os eventos desta natureza que decorrem de forma ilegal e escondida. Ponto principal, as lutas de galos são um desporto. É pá, mas isto nós levamos um balde de cultura geral, porque isto, primeiro de tudo, aprendemos que as lutas de galos são muito populares nas Filipinas, que são tipo um evento cultural, efetivamente, um desporto, e que agora há tipo uma espécie de war on drugs, mas contra as lutas de galos nas Filipinas. É pá, mas isto aqui, epá, a descrição que tu deste, Maia, é incrível, mas eu acho que seria a única maneira para qual isto seria melhor era se o galo estivesse a segurar mesmo na faca, tipo, com a patinha. Sim, Ok, sim. ok. A primeira imagem que me veio à cabeça foi Vamos isso. fazer o seguinte, Maia, eu vou fazer com o Maia, porque a ideia foi minha e o podcast Diz. é do Maia este. Ok, Sim. Maia, queres ser o polícia ou o galo? Eu quero ser... Espera aí, eu quero ser o galo. O galo, ok. Então eu e o Maia vamos reencenar como é que isto provavelmente terá acontecido. Ele pegou no animal. Ele Né? pegou no animal. Diz aqui Né? que ele Aliás, pegou no animal. Tá bem. aliás, Luís, serás um outro galo, o que não matou o polícia, e o Guilherme vai ser o meu amigo polícia que chega onde quer que eles façam lutas ilegais, né? Ok. Espera, mas então tu és o galo e o Maia é o polícia? Não, eu sou o galo. Maia é o galo. E eu e tu somos os polícias. E o Luís é o outro galo que também lá está. Ok? Então, O assassino das facas sou sempre eu. eu e o Guilherme a chegarmos ao sítio. Guilherme, isto é uma operação delicada. É uma operação delicada. Andamos a estudar estes gajos há muitos meses. Sabemos que eles estão cá hoje. E isto hoje vai tudo abaixo. Estás a ouvir? Os galos. Consigo ouvir alguma coisa, tenente, mas o que é isto? Isto não parecem pessoas. Parecem... Meu Deus! Não pode ser. É verdade. Eles pegam nos galos e põem os galos à porrada uns com os outros. Uma cockfight como eu nunca vi. Só no balneário do ginásio. E mesmo assim, era uma coisa mais estranha. Não vamos falar disso. Ok, Guilherme, prepare-te. A porta está ali. Vamos entrar no portão. 3, 2, 1... Está tudo preso, seus cabrões! Seus cabrões, está tudo preso!
Cuidado, tenente! Atrás de si! O quê? Não pode! A minha artéria femoral! Não! Estou a ser... Meu Deus! Guilherme! Aquele galo! Eu reconheço! Não! Foi ele que matou a minha mulher! Há 15 anos! E agora este é o Eu momento de reconheço este flashback. pocó em todo o lado. Ok, quem é que faz de minha mulher? Rápido. Pedro! Quem é que faz de minha meu mulher? Não sei qual é que é o teu nome! Quem é que faz de minha mulher? Calma, ele está a tentar. Guilherme, faz tu, anda. Eu sou o Porquê que tu te recusas a ouvir-me? Oh, Carla. Como Oh, Carla. sempre. Carla, Cala. então, Quem é os que é olhos. aquela? A Carla és tu, a minha mulher. Ele tem uma amante, por isso o Luís pode ser a amante. Estou indignada. Meu Pronto, Deus. peço desculpa. Oh meu Deus. A esposa, cujo nome não defini. O que é aquilo? Parecem penas atrás de ti. Estás a usar um chapéu diferente? Não, meu tenente, isto é apenas... Oh meu Deus. Eu jurarei vingança. Jurarei vingança com aquele galo que acabou de matar a minha esposa, cujo nome ainda não defini. Mas primeiro voltas para a cama. Ok, agora voltamos ao presente, né? Aquele galo, o riso dele ainda ecoa nos meus ouvidos. E agora vou morrer sem ter a minha vingança. Meu tenente! E sai um ovo. Bem, De um galo! e por que não? Olhem, Deixou ainda a nota nesta notícia. Diz. Desculpa, eu ia só mesmo dizer, eu só tenho pena de não ter estado à altura desta encenação, mas Foste péssimo. foi- Eu disse, estás a ouvir os galos? E tu, aquele não parecem pessoas. Será que são? Eu, tipo, foda-se. Isto. Alto improviso. Alto Muito improviso, bem. man. Isto- Especialmente porque vocês infelizmente não me conseguem acting ouvir metade das 5 vezes que eu estrelas. falo. Curiosamente, eu não entendo o que é que se está a passar. Eu estava à espera. Eu não estava à espera. Eu não estava à espera que. Luís Fonseca. Talvez assim esteja O melhor. Luís morreu, mas já voltou. Não, eu estou a tentar, Eu não só estava à que espera vocês não me que estão a Maia e o ouvir Luís metade das fizessem vezes. sons de galo. Eu achei que vocês iam falar, tipo, anime. Portanto, isto nem sequer teve. Pois, eu estava à espera que eles falassem tipo... Exatamente. Exato. Mas eles foram o Maia Boy Character Actor. Ele antes disto esteve numa capoeira durante 2 semanas. Tipo, Vocês não como é que entendem a vocês- preparação que esteve por trás disto. Eu coloquei ovos Eu não sei... Pai, dentro do cu para saírem dentro de mim. Uai. Pronto, eu só queria deixar aqui a nota, então, que segundo as autoridades, a operação terminou com 3 pessoas detidas e 2 galos apreendidos. Suponho que um deles deve ter sido o das facas. Muita facada. Eu não sei. Isso Foi apreendido. Isso é curioso porque será que eles julgaram? Será que eles tipo, deram um tratamento diferente ao galo que matou o colega deles? Tipo, será que tipo, fizeram arroz de cabidela com ele logo que chegaram a casa? Será que sim? Duvido. Porque assim, Mas isso eu não seria considerada violência policial? violência contra animais, talvez, neste caso. Violência contra os policiais. Mas, se estivéssemos repara. no Brasil. A parte curiosa no Ah, meio sim. disto tudo é que, primeiro, vocês não sim. me conseguem uma ouvir. cena sobre a femoral que tu disseste que foi por onde o homem Ok, sim. é só uma curiosidade parva, mas é normalmente o sítio que mata os forcados quando levam uma cornada de um touro. Geralmente os cornos Olha, sim, senhor. batem na virilha por dentro. Trajeto da E a femoral. femoral está muito superficial e eles sangram bué, porque a femoral é uma artéria enorme. Aliás, a zona onde geralmente eles morrem é uma zona chamada Triângulo de Scarpa, que é tipo aqui na virilha. E é onde passa a femoral. E quando te levas uma cornada, tipo, estás a tentar fazer o salto ao eixo Sim. por cima de um touro e levas com uma cornada na virilha. Que eu estou agora a E pensar, isto é uma Nesse zona... triângulo se da você- Scarpa se vocês passarem desaparecem a mão... milhares de pessoas. Não. Hã? É no triângulo da Scarpa que desaparece milhares de pessoas todos os anos. Isso é o... Porque a Scarpa deles Talvez desaparece. algumas pessoas que desse trabalhem em homem. certas profissões. Não neste caso. Efetivamente, podes usar bermudas sobre o triângulo de Scarpa. Isso mesmo. É verdade. Há aqui uma relação qualquer que nós, se calhar, não vamos explorar. Mas pronto, agora ficam já a saber o que é Não, uma zona. por favor. Pronto. Eu nem quero saber o que é levar uma coronada nesta zona, porque se vocês passarem a mão, é uma zona muito sensível.
É tipo, Sim, Stop, sim. stop. é estranho. Mais Uma estranho é coisa- o facto de nós, neste momento, temos 2 animais nas nossas notícias estranhas de podcast. E reparem, Sim. se isto agora não se junta e a Crocolontra não vai soltar o galo, Não, pera, mas Que cena. ainda Desculpa, nós... mas vocês... A nós o quê? Nós o quê? Não, eu ia Nós só nada. dizer, nós ainda tínhamos os macacos, mas isso foi tipo no episódio piloto, por isso não Ei, os conta. macacos. foi. Não conta. Mas à volta disto tudo, e por eu ter trazido esta macacos, notícia, é foda-se. que, Desculpa. Mas é diz que eu bem. trouxe um desafio. Um desafio para este podcast. Oh, não. Ok. Que eu achei que vocês iam gostar. E que O que é que vem aí? vai consistir, vai consistir no seguinte. O desafio desta semana, eu escrevi aqui no bloco de notas, espera aí, deixa-me ler. calma, não sabe a volta, isto vai demorar um bocado. Não, já está. O desafio desta semana Ora, aí está. consiste no seguinte. Estão preparados? Não. Eu sei que não. Eu nunca estou preparado. Imaginem que existe uma máquina que consegue misturar 2 animais e criar aberrações com as características de cada animal escolhido. Ai, O que é que tu soltaste, Maia? O desafio vai ser criar 3 categorias. O animal mais mortífero, Oh não. o animal mais fofinho, não é de fofa, é de fofinho, de fofo, não, tá bem? tu Ok. disseste o que disseste, eu interpretei como interpretei. Isso agora, Pronto, ok, manda vir. E o animal mais parvo, ou seja, o mais desnecessário, o mais inútil, o mais Oh goofy. não, oh não, Ok. oh não. São, Opa. são 3 animais para formar um de cada esses, né? Não, 2 animais. Dois animais que nós temos junta- de 2 combinar. animais. Ok, juntas 2 animais para fazer o mais mortífero, 2 para fazer Yeah. o mais... Fofinho Fofinho. e o mais parvo. O mais tipo. Ok. O parvo, tipo, não é parvo de parvoíce, tipo, é parvo de ser um animal Sim, tipo, inútil. ridículo. Sim. Ridículo, Yeah. inútil. Ok. Assim, Sim, o animal mais inútil. fofinho O animal inútil. sou eu. nós Eu não Mas- O que é que tu preciso- achaste? Mas eu gostava de vos ouvir. Ok, à então vez, és por tu, favor. escolhe quem é que começa. Vamos começar pelo animal mortífero. Todos vamos dizer o animal mortífero em que pensamos, está bem? Ok. Vamos pensar. E, mas, Ok. epá, mas isto. Vais ser tu, primeiro. Está bem? Eu não sei se já pensaste em algum. Opa! Não dá! Opa, é assim. A primeira coisa que me vem à cabeça, eu acho que é mais provável vocês pensarem. Por isso eu queria ver se dava um bocadinho de tempo. É porque eu tipo, epá, aqui é que dava jeito aqueles livros todos de animais, tipo os atlas de enciclopédias animais, de animais. exato, que nós tínhamos quando éramos putos. É que aquilo tem tudo. Meus amigos, aquilo é capaz de ter animais para lá daquilo que existe. Opa! Olha, Desembucha, caralho. Isso! Toca a sair para fora. Lança essas ideias todas Oh, que tu não! tens, anda. Oh não, isto é horrível! Ok, espera, só tenho que formar um nome decente. Ah pá, eu parece que estou atrás daqueles gajos que estão no McDonald's à minha frente e eu vou... Não, Não, estes e ele não. nunca mais Não, Se lança. calhar isto- os isto- nove... Não. Isto tem de ser perfeito. É um CBO. É se por acaso eu só pediria um CBO, só um CBO. Guilherme, Eu não Tinha vou de ser. meter, E então o que é que tu pedirias nesta altura, Guilherme? Pois é. Pois é. O que é que tu pedirias em termos de animal? Olha. Ok, já tenho um nome. Bora lá. Olha. Eu apresento-vos o Anacotango. Então, o que é o Anacotango? O Anacotango é uma mistura entre uma anaconda e um orangotango. O quê? A sério? Não me digas. Mas calma, observem. O nome não quer. Nunca iria Então, pelo nome. Pelo o nome. Eu achava que era Anacotango. uma mistura da Ana Bola com a música popular Espera. sul-americana, que é o Grande. tango. Não, calma. Grande. Então é É assim, Anacotango. porque é que, Adorei. porque, desculpa. porque é que o anacotango é tão mortífero? O anacotango é uma anaconda, só, tipo uma anaconda, mas tem braços de orangotango. E os braços de orangotango, tipo, não tem mais nada, é só literalmente, tipo, tem tipo uns braços peludos, tipo os orangotangos, tipo, sempre de verdinhos para cima. Porquê é que isto a torna bué mortífera? Porque lhe permite saltar de árvore em árvore, como os orangotangos.
Então imaginem que vocês estão tipo na floresta amazónica e, opa, o vosso guia tipo de uma tribo local diz-vos ter cuidado, é preciso ter cuidado com as anacondas, elas surgem dos riachos e pronto, do Amazonas. E aparece uma anaconda do céu que come o vosso guia e depois faz tipo flex com os braços. É tipo... Vocês podem sequer combater isto? Eu gostava de ver. Eu tenho algo para combater, mas eu quero ser o último. Não. Por favor. Ok. Eu quero ser o último também. Pai, por favor. Pedro, já pensaste em alguém? Epá, Em alguém não, em algo. Neste caso. não, ainda não. Eu sugeria passares para o Luís. Luís. Que estão Go Power Luís. Epá. Imagina, a questão é arranjar um nome para isto. Ok. Isso vai surgir, vai surgir. Eu Se já eu vou- arranjar, eu arranjo. O quê? Miauctapus. Portanto, imagina um felino com a capacidade de camuflagem de um polvo e efetivamente a cara de um. Oh God! Agora imagina que esta merda se multiplica tanto em cidade como os gatos vadios se multiplicam. E que na realidade caça pessoas. Ainda não é suficiente, Luís. ainda não é Ainda suficiente. não mete medo. O Miauctapus seria de que tamanho? Tipo de um leão? Sim. Não. Essa é que é a merda. Ele é pai, o dobro de um gato doméstico. Ou talvez o triplo. Ok. Para ser assim, minimamente ameaçador. Mas tens de misturar, tens tipo de pegar Calma, mas numa base eu não cheguei à felino, parte ou seja, mais tipo, assustadora. escolher um... A parte mais assustadora é que ele é mortífero ao toque. Tal como alguns povos da Austrália Ocidental. Efetivamente são extremamente venenosos apenas ao single touch. It's enough to kill a man. Ok. Ok. Agora imagina o que é que é. Tu estás a andar no meio da rua, vês um caixote de lixo a mexer, não vês mais nada e só ouves. É assim. Epá, mas Tipo um, assim, tipo um alien. os polvos, eles não se iam conseguir camuflar perfeitamente, mas mesmo assim é uma coisa aterradora. Tipo, tu teres tipo um gato. Mas repara, Guilherme, aqui tu tens um gato escondido com o tentáculo de fora. Exato, é tipo, tu vês uma cauda de gato e ficas tipo, e depois ele vira assim, é tipo um polvo e ai. Ok. Então, o Miauctapus. Nós já Miauctapus. estamos a criar tipo um gangue de super-heróis. Já Super tenho, vilões. já Vou-lhe tenho, chamar Gatolvo. já tenho um. Por favor, Pedro, manda. Ok. manda. O nome não é particularmente sugestivo do que é. Fala a tua voz, Pedro. Porque é o seguinte, não é... Vocês conhecem o conceito de um louva a Deus, né? Este aqui é um valha-me Deus. Que é uma mistura subtil entre um louva a Deus e um urso pardo. Subtil? Como é que isso é subtil? Que é, no fundo, um louva a Deus do tamanho de um urso pardo e com garras de urso pardo. Porque os louva-a-Deus, se vocês repararem, são dos bichos mais horríveis que... Tipo, aquilo é, tipo, ainda bem que eles são pequeninos, porque se aquilo tivesse lá está o tamanho de um urso pardo, era horrível. E a forma como eles vos matavam, muito provavelmente, era aquela cena de eles, provavelmente, sei lá, pinavam-nos e depois comiam-vos a cabeça. Isso só funciona dentro da espécie. Aqueles não, porque um urso pardo, por causa do urso pardo. Não, mas olhando só para as características dos bichos, é tipo, os louva-a-Deus são extraordinariamente eficazes a matar outros bichos e a merda é que as garras do urso pardo, eu não sei se vocês alguma vez viram tipo as garras de um urso pardo. Já. Aquilo, procurem tipo Sim. comparações de garras de ursos na internet, aquela porra, é tipo, eu nem quero. São navalhas, efetivamente. A manicure daquilo deve custar milhões. Milhões. Se queres Ou uma boa massagem de costas,
É ótimo, não há melhor. Eu acho Fácil. há aquela cena nos Estados Unidos que é vez um urso pardo, é tipo, deitas-te no chão e eu finges que estás morto, né? Eu acho que morria mesmo só, tipo, não precisava de fingir. Nem valia a pena, tipo, fodeu, sim. acabou. E se fosse um valha-me Deus, ainda pior. Pronto, este é o meu bicho. Uau. Maia. Mas eu estou a adorar. Epá, é a minha vez. Então eu vou começar pelo nome. O meu animal chama-se Baleiombo. O que é isto? Só preciso, já tem piada. Então, pensem bem. Uma baleia voadora, uma baleia com asas, mas com a mente de um pombo. Mata-te com a merda que dispensa. Primeiro, tu tens cagalhões que saem da baleia. Tu estás a andar na rua e de repente cai-te um autocarro de bosta em cima. A cena é que... Mas diz, desculpa. Tu estás a andar na rua ou estás dentro de casa e de repente veio uma baleia contra o prédio porque tem a cabeça de um pombo. Os pombos às vezes vão contra os vidros e a baleia também. Epá, eu só consigo imaginar, tipo, toda a gente a chorar num funeral da avó e o teu avô só sai de lá, tipo, caralho, os baleiombos, e vai-se embora. Tu és chateado. Mas o som que os baleiombos fariam a chocar contra as coisas seria tipo... Mas atenção, é que se a baleia tem que ter as mesmas características que o pombo, também tem que se procriar à mesma velocidade que os pombos. Então, O que é que isto é? Our baleiombos will block out the sun. Block out the sun. não haveria sítio onde tu estivesses a salvo. O Luís levantou uma questão muito importante, que é, elas comem fitoplâncton na mesma, tipo... Zooplâncton, Nos aliás. oceanos. Mergulha. Epá, é assim. É uma baleiombo. É um baleiombo. Os pombos Comem comem lixo. migalhas. Elas vão comer migalhas. É isso. Uma Mas elas padaria comem de cada migalhas vez. com... Tu atiras. Tu estás a comer um pão na rua e de repente. Imagina, Maia, tipo, pera. onde é que foi o avô? Foi só dar de comer aos pombos. Oh, não! Eu gostaria só de relembrar a quem teve aulas na João Afonso os intervalos em que apareciam as nuvens de gaivotas. Ai, Ok? Agora imagina essa merda com baleiombos. baleiombos. Com baleiombo. Opa, Maia, os baleiombos teriam patinhas de pomba na mesma? Epá, eu acho que não valeria a pena. Ai, não. céus. É assim, Ok. as Então- patinhas de pomba não fariam. Não iriam ter Sim. uso. Tens uma baleia, depois tinhas patinhas pequenas. Não. Eu digo, porque elas seriam tipo hidroaviões, ou seja, tipo, como é que eles ou descobrem? tipo os canadeiros. Pois, Tem tipo, asas, basta tipo asa, Canadair, eles começam- basicamente. É tipo, o do Maia até agora foi o que mais provavelmente dava origem a uma seita de malucos que interpretavam os baleiombos como tipo o Salvador. É tipo, não, banhem-se nos cagalhões dos baleiombos. Eles são a salvação. Tipo, eu consigo imaginar. E isto tem o potencial de destruir tipo, a civilização como a conhecemos. A porra dos É que sabe, baleiombos. os nossos são aterradores, mas não são tipo world ending. O do Maia é só tipo o maior pesadelo de sempre. É que eu estou a para imaginar, humanidade. tipo, se tu vives em Lisboa, nunca sabes se é um avião ou se é um baleombo. É isso. É isso. Tu não estás a salvo, tu estás na rua e de repente. Lá vai o voo 243. Lá vai o avô. Olha lá, pô, tinhas que deixar. Olha um baleombo acertar nos motores de um avião. Isso esquece, mesmo. Olha, um bando de baleiombos acertar num avião. É que depois tu não conseguias lançar falcões para afastar aquilo. O que é que tu ias lançar? Para afastar os baleiombos. Efetivamente, tinhas de ter barcos a andar no meio do ar a caçar baleiombos. Tipo steampunk. Pera. Está um mundo Mas brutal. eu tenho a solução para isto. Nós acabámos de criar um Expanded Universe de abominais. Abunimais. Foda-se. Porque, opa, a minha primeira opção. Os meus era abdominais precisam a de ideia expansão. famosa do tubarão com asas. Ai, Mas eu chamei-lhe
Tubacão. Porquê? Porque é uma mistura entre o tubarão branco e o falcão peregrino. Tipo, a minha teoria sim. por detrás disto era que seria tipo um tubarão que mergulha a 300 km por hora. Tipo um stuka, Pronto. mas a fazer barulho Exato, também. exato. Agora, quem é que iria afastar os baleombos dos aeroportos? Os tubacães. Se calhar com os drones. Tubocão, assim. daqui a bocado, daqui a bocado. Tubocão. Prestem só Tubocães. atenção ao chat. O que é que... Opa. Pois não. Lamento. Lamento. O Pois Luís não. partilhou uma foto de uma imagem de um... Isto vai ter que tubarão aparecer no com YouTube. asas. Eu Isto vai ter vou que ver se aparecer no consigo YouTube. pôr depois no vídeo. Vai ter que ser. Bem, epá, eu gostava de colocar isto à votação, mas eu já sei que ganhei. Peço desculpa. Oh pai, vai Deixa-me só fora. dizer uma coisa. Que tipo de baleia é que estamos a falar? Sim. O tipo de baleia era uma coisa que eu ia perguntar há bocado. Que tipo de baleia seria, Maia? A Tinha que ser maior. uma baleia azul. Claro. Desculpa lá, mas tu queres é uma nave voadora. Baleiumbo é baleiumbo. Baleiumbo é baleiumbo. Só o próprio nome indica que é grande. Baleiumbo. Aí lá. Isto aqui, Baleumbo. os baleombos... Baleombo não é um álbum de Gojira, a banda de metal? Não há um álbum Praticamente que é o Flying Whales? sim, ao Flying Whales, mas só que eu presumo que eles Olha, não boa. caguem e andem só tipo a viajar de planeta em planeta Pois. pelo espaço, né? Pois. Um baleumbo é muito Olha mais que nem tinha aterrador. pensado nisso. Baleombo é mais muito aterrador. superior. Bom, podemos passar ao próximo animal? Podemos, agora que eu já sei que ganhei. Sim, sim. Tipo, Eu nem peço sequer há desculpa, eu culpa peço de- desculpa, Isto mas Maia é Maia, está bem? Já sabemos como é que isto funciona. Olha, eu Passamos já ao tenho- animal fofinho, Yeah. está bem? O animal fofinho. Eu confesso que aqui eu não me esforcei. Opa, Não me Então podemos esforcei começar por porque... Podemos. bota. Podemos e vamos fazer a ordem contrária, está bem? Eu nem sei quem é que foi antes de mim, mas já não interessa, depois vocês lembram-me. O animal fofinho para mim seria um coelhala. Oh, Nem por Um isso. coelhinho com koala. ok. Mas como é que é o coelhola? O coelhala tens o focinho de koala e corpo de coelho. Agora acabou de se tornar aterrador na minha cabeça. Epá, exato. Ficava melhor se fosse Eu- o contrário. Epá, Como é que eu junto- eu honestamente, exato, eu não sei. Eu não sei o Como é que eu mais... junto isto? É? Como é que eu vou juntar isto? Não, mas Exato. para, eu acho que a parte mais aterradora no meio deste animal é, tu sabes que os koalas, primeiro, são extremamente preguiçosos, têm um metabolismo super baixo, super lento, mal se mexem, e passam o dia todo a vomitar e a cagar no mesmo sítio. E os coelhos cagam também como caraças. Mas- Normalmente há Mas eu bolas. acho que imagina, são acho que o fofinhos. Maia não. Acho que o animal fofinho pensa em Instagram, é tipo um animal que tu Sim, pões no sim, Instagram e toda a gente fica tipo, pá, que coisa fofa. Ah, Tipo, no que Instagram lindo. não sabes, tipo, podes pôr uma foto de um cão bué da fofo e o gajo tipo ter diarreia explosiva dia sim dia não. Sim, Não, é tipo olhares para uma Instagrammer e nunca pensas, ela caga. Não, as modelos não Quem cagam. Quem nunca? As Tenho a Uai, certeza que há eles não parte cagam. dos ouvintes que realmente está a pensar Misoginia. muito nisso. Ok. Aliás, é uma Olha, boa forma Sim, nós até estamos para, a falar de para- ti, tu que estás aí a ouvir o que eu acabei de dizer. Olha, Aliás, eu- isso é eu- uma boa forma para perderem stage fright, é pensarem, toda a gente neste público caga. Caga. É isso mesmo. Podem aguentar um bocadinho da minha merda. Se eu cago, eles Vá. também cagam. Somos todos iguais. Olha, eu acho que o coelhola se calhar funciona melhor se for. Epá. É estranho porque tipo, os coelhos normalmente estão tipo com as patinhas, tipo com as 4 patinhas no chão. Mas Sim. eles também se podem pôr em pé. Eu acho que ele funciona melhor se o coelho estiver de pé, tipo se o coelhola estiver de pé. Então, mas assim torna-se um koala. Não, mas ele continua a ter tipo o corpo tipo coelho, tipo com aquele rabo mais curtinho, que os koalas não Opa, têm no opa, fundo. fazemos assim, corta a cabeça ao koala e ao coelho e ficamos só com a parte de baixo. E pronto, são dois animais à parte, juntas os dois, juntas o melhor, juntas pelo pescoço cortado, estás a perceber? O koala e o coelho e fica um animal fofinho ao toque. Não é agradável de olhar, mas é fofinho ao toque. Ok.
Pronto, mentally scarred, nós movemos para a próxima parte. Então é assim. A próxima parte não, que é a próxima pessoa. Sim, estou a Então, brincar. eu tomo Luís. agora as rédeas desta parte e... Luís, vai. Pinguão. 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 Eu passo então São a o quê? Um exemplificar, pinguim depois do isto irá tamanho aparecer de- como imagem no YouTube. Quem está a ouvir isto em formato de podcast depois também pode ver o link da imagem. Então, um pinguão é uma mistura entre um imperador pinguim e um cão. Agora, Ok. isto tem muitas variações. Eu acho que efetivamente Tem. a mais gira seria qualquer coisa tipo... ah, isto aqui é um bocado... Qual é que seria o cão? Um bocado one-sided, porque eu adoro este tipo de cães, que é Cavalier e Pinguim. King Charles Cavalier. Ah pá, acho que não combina bem. Se bem Combina- que, sim, se bem não. que consigo ver isso. horrível, mas tenho a certeza que vai haver gente já fofa, é tipo Pinguim com French Bulldog na cara. Horrível também. Todo Eu- ele epá, cheio eu de acho- pelo. A que tu mandaste com o Husky acho que é a melhor combinação. Sim, até acho que porque combina bem. os Pelas Huskies cores. que têm aquela pelagem, tipo, aquela capinha preta, ou tipo aquelas sobrancelhas engraçadas, tipo, no fundo completa a penugem do pinguim. Epá, e a imagem tipo, de um grupo de pinguãos destes a andarem em Pinguão. conjunto é muito engraçada e muito fofa. Era muito engraçado e aterrador ao mesmo tempo, porque Sim. quem juntos tornam-se uma matilha. Exatamente. Sim, mas imagina-os a E- tentar São cheirar perigosos. os cus uns aos outros e a virarem-se todos ao contrário. E depois só deslizarem. Oh, sim. Yeah, tipo, Mas- é fofo, é Sim. fofo. É fofo. Eu- É fofo. Se eu- for um epá, husky. se É um o Agora, pinguão pesadelo de limpar. existisse, Diga-se Sim. de passagem, mas... olha, se o pinguão existisse, eu gostava de ter uma estimação. É o que eu digo. Se eles não precisassem ter um clima mais frio. Olha, cá em Aveiro, ficam já a saber, havia um senhor que tinha um pinguim. Pois é. Eu acho que ele vivia, Ah. para quem conhece Aveiro, ele vivia para a zona do canal de São Roque, ali tipo à beira-mar, Sim. beira-mar, mais ou menos. Sim, o senhor trabalhava nas pescas e houve uma vez em que um pinguim ficou preso numas redes de pesca e o gajo trouxe-o para cá. E a verdade é que o pinguim ainda viveu bastante tempo. E tipo, Aveiro não é super frio, eu acho que ele lá tinha condições em casa, mas. E pronto, e acho que o pinguim morreu há relativamente pouco tempo, mas pronto, isso existia. E recentemente houve uma notícia qualquer também de um pinguim que vivia assim num clima mais ou menos. Acho que vivia numa sala com ar-condicionado, mas já não me lembro onde é que era. Portanto, Ok, há mas- pinguins domésticos. Só atenção, há pinguins que não necessitam de clima frio. Há pinguins que são de climas É verdade. crentes a tropicais também. sim. E todos vimos o filme Dia de Surf, em português, Aí não é? vimos? Que é sobre pinguins surfistas. Eles vão para uma ilha tropical. Se está Exato. no filme de desenho animado, é verdade. Talvez, verdade, talvez. Opa, Mas agora, fogo, como é que pensem você- só nisto. Um jogo de bola, ou a brincarem com um brinquedo, de pinguãos. Imaginem, o cão desanstrado, um cão, já por si é, agora com as patas de um pinguim. Olha, Ah, que mas horror. isso faz-me lembrar aquele modo, aquela tipo, modificação no PES em que tu podias, tipo, aquela cheat em que tu podias transformar os teus jogadores em pinguins. Ou tipo, uns sim. fatos de pinguins. Não sabia que isso Isso era- existia. Pinguins ou avestruzes? Oh, isso era incrível. Em avestruzes, pinguins e dinossauros. Tipo, Ah, Dinosaur FIFA. Riders E e pés. Ostrich Riders. Era o PES, não era? Que estava para fazer isso. Sim, eu lembro o PES 9, eu criei, tipo, tinha tipo uma equipa, tinha outra ofensa, acho eu. Pá, já não lembro qual é que era o PES, mas era o PES em que o Trofense estava na primeira divisão, não sei quem é que foi. Meu Deus. Mas eu transformei o Trofense tipo, numa super equipa e tinha um gajo chamado Lugas, que era tipo bué forte, e eu depois tipo, fazia os jogos quase todos com os fatos de pinguim quando estava tipo, em modo casual. Epá, bom, mas então temos. Essa foi a tua submissão, Luís? Foi Sim, o pinguão? sim. Eu não vou Pinguão. mudar isto. Ok. Isto para mim, agora Então. agora até-se bom. A mim também me apetece um. Pedro. Olá, olha, a minha sugestão é um lémur voador. Um lémur voador. Um lémur. Sim, Eu senhor. não sei se diz lémur ou lemur, mas é um lemur ou É um lémur voador. lémur. Que é É um uma lémur. mistura É um entre lémur. um lémur e um esquilo voador. Por dois motivos. Primeiro, é um Ah. lémur mais pequenino. E epá, Ah. a cauda deles é adorável. Eles têm Epá. aqueles olhos bué grandes e parecem bué fofos. Sim. Só que, epá, era mais fixe que, tipo, imagina, ele está em vossa casa, vocês põem uma estante e ele anda tipo a voar de um sítio para o outro à vossa volta. Ah. E era bué da fofo. Epá, E só que era mais pequenino, era tipo um mini lémur que voa. Sim. E eles são tipo herbívoros, nem sequer precisam, nem sequer tipo,
cagam, nem te comem, tipo, não precisas andar a dar. Não sei, achei bem fofo só. A mistura É um lemurilo. é um. Hã? Lemurilo. Lemurilo, mas seria um armadilho. O Lemurilo, quer dizer, sim, Lemilo. O lemurilo. Isso parece aquele. Acho que é um programa de treino assim, não é? Aquelas aulas do Lemilo. O Lamilo. Lamilo. Mas pronto, era isso, era um lémur voador. Gostei. E eventualmente era aquelas merdas que tipo, de vez em quando ele ia contra a tua cara sem querer, mas é tipo, é bué da fofo. E isso ele deve pesar tipo uns gramas, portanto é tipo, que fofo, foi contra a minha Sim. cara. Melhor um lemurilo do que um baleombo. Sim, Na cara. caralho, Olha. olhamos, pá. Olha. Foda-se, faz mal. Guilherme. Maia, Tu. força. Ok. É assim, isso por acaso é um bocadinho. Eu tinha aqui já duas opções para o caso de uma delas já se ficar queimada, mas eu acho que mesmo assim é aquela que está mais próxima de uma coisa que já tocámos, é a melhor na mesma. Nem que seja só por causa do nome, que é o Corgibri. O que é o Corgibri? Uau. O Corgibri é um cruzamento entre um corgi e um colibri. Eu também tinha pensado no Shiba Inu, porque pá, são cães igualmente mimeful. Por isso, mas o nome Corgibri é demasiado bom, por isso tem que ser um corgi. Corgibri é muito bom. O que é o Corgibri? O Corgibri é literalmente só um colibri com cara de corgi e com pelo em vez de penas. É só isso. Mas é tipo um mini cão voador, tipo em forma de pássaro, basicamente, que caga tudo e tipo bate as asas muito rápido. Eu acho, honestamente, não é uma coisa. Não é. É uma coisa assim, talvez fofinha, estática, mas nada fofinha em movimento, I guess. Pronto, e depois, Ok. em vez de se alimentar do néctar das plantas, alimentava-se do néctar dos nossos pesadelos, porque nunca nos ia Dos deixar em nossos paz. inimigos. O sangue dos seus inimigos. Oh, God. Seria logo. E no Então, fundo é isso. em quem é que votamos nesta? Eu gostei do o lemur voador. Epá, olha, eu gostei do Senão eu voto na minha. É o coelho ala. Eu gostei do Corgibri. Com as cabeças cortadas. Eu gostei mais do. Eu acho eu gosto de todos no geral, se bem que eu acho que devíamos votar no Coelhala. O coelho ala, sim. Com as cabeças cortadas. Lamento, sempre. Não com as- esqueçam. com as oito Sinto-me pernas. forçado a votar no meu, porque agora não consigo imaginar outra coisa que não isto. E tu a adorar. Não podes votar no teu. Não posso votar no meu. Não Então, podes, Não. então foda-se. Olha, eu por acaso voto no teu, no geral. então tipo, vou abolir a democracia dentro deste podcast. O pingão. Como se já alguma vez tivesse feito. Enough laughing. Como se tu mandasses aqui. Ok, então é que é um empate Então. entre todos? Então. acho que temos de Sim, acho que declarar um sim, acho que empate. podemos declarar empate. O empate Pronto. entre qual? Somos todos Entre bué da quais? fofos, man. E Até agora o coelho ala. Agora é Até o coelho ala. Não, o Coelhala é o mais fofo de todos. Aliás, ele é super fofinho. Ao toque. Sim. E tem 8 patas. Sim. Então, É agora, fofinho ao toque. agora é o animal parvo. O animal parvo. Mas o que é considerado um animal parvo? É um animal, É um tipo animal sem inútil. É tipo utilidade. Assim, um olha, erro da natureza. Tipo o Dodo. Exato. Olha, pensa que vais. Eu diria uma coisa até mais extrema. Pensa que vais voltar atrás no tempo e vais tipo ter com Charles Darwin e queres que ele tenha um ataque cardíaco, ou tipo que ele tipo exploda só. Sim. O que é que tu descreves? Tipo, que coisa horrível, tipo, impossível para a natureza é que tu descreves? Ou tipo, inútil evolucionalmente é que tu descreves para ele morrer? Coitado de Darwin. Mas no Isso fundo é mesmo. isso. Mas então, vamos voltar à ordem normal. Guilherme, podes começar. Ele começa-se a Epá, rir. é ridículo que eu tipo. Eu acho que por demasiado esforço nisto, isto não é assim nada especial no fundo, mas acolham à nossa biosfera o estrurninho. Agora, vocês podem estar a perguntar o que é que caraças é que é um estrurninho? Um estrurninho é um cruzamento entre uma estrela do mar e um estorninho. Mas em que sentido? Isto é literalmente só uma estrela do mar feita de asas. Não é literalmente mais nada. É tipo, são 5 asas, tipo, num eixo único, que estão todas a bater ao mesmo tempo. Oh, meu E pronto. É isto. Desculpa, eu não consigo fazer nada melhor. Isso é tipo. Isso é a Magic Carp. É.
Só What? faz tipo splash. Sim, É o splash. exato. Splash. Não, eu estou a pensar nisto como se fosse tipo um helicóptero natural, tipo biológico. Mas imagina, isso era fixe para os putos brincarem na praia, porque encontravas tipo, aquilo servia de frisbee, porque uma estrela de mar é aquelas cenas tipo, aí como era, coitada da estrela de mar. Aquilo é tipo, tu atiras e parece só tipo um saco de plástico a voar. Não, mas espera, é assim. Isto, agora estás-me a dar ideias, porque isto aqui, tipo, dobrado, as asas dobradas, podiam ser só tipo. Pá, tipo, podiam-se dobrar umas janelas próprias, ficava tipo um conezito, e depois os putos pegavam naquilo, tipo, pelas asas, e desdobravam como se fosse tipo um leque. Hã? Ok. Olha, ou então Uau. pegavam aquilo pelo meio e tipo a indústria das fragonas era revolucionada. Então, mas agora já está a ter utilidade. Espera aí. Exato. Mas, epá, mas a cena é, isto é parvo porque é um beco sem saída em termos evolucionários, é que é? Pois, sim, só que é demasiado útil, acho eu. E era- Sim, está-se a é tornar tipo- demasiado útil. Opa. Toda a gente iria querer ter um estrurninho. Mas pá, Eu mas de facto. já tenho de manter o que eu disse de qualquer forma. Mas É. pronto. Eu gostei, O eu gostei. estorninho E agora? comes. Maia, Luís? Não, és tu. Não, és tu, Pedro. És tu. Sou eu? Ok. És ti. Sim, Pedro. Então, És ti. eu tenho para vocês um. Eu tenho para vocês um cavalesma. Ok, tu e eu pensamos É de o- formas semelhantes. É o cavalesma que tem a velocidade e o corpo e a potência de uma lesma, né? Só que depois do cavalo tem a pila. Oh, vai! Ou seja, é só uma pila gigantesca de cavalo com uma lesma na ponta. Ou seja, o que aquilo parece à distância é tipo uma pila de cavalo decepada por um ácido esquisito. É tipo, que horror. Ai não, é um cavalesma que está ali. E depois, tipo, a lesma nem sequer consegue tipo, andar porque é uma pila de cavalo. Então ela fica só tipo. Eles têm que para eles se reproduzirem é preciso que haja tipo um terremoto e que caia uma lesma em cima, um cavalesma em cima de um cavalesma e por acaso um dos cavalesmas ejacula e ele banha a lesma em ejaculado de cavalo e depois nasce um cavalesma pelo rabo da lesma passado 2 a 3 Estou a semanas. adorar a narrativa. Só que isto é altamente improvável de acontecer. Portanto, na prática, os cavalesmas na natureza é só tipo, estás a andar no quintal da tua casa e tropeças numa certa, tipo, aqui uma mangueira, ai que nojo, um cavalesma. E depois aquela merda ainda por cima é aquilo, tipo, deixa-se estar. Depois eles morrem porque eles nem sequer conseguem andar nem mexer, né? E depois, tipo, aquilo cheira bué da mal. Então depois fica a andar sempre a lavar. Tipo, vocês nem sabem, tive 4 cavalesmas no meu quintal. Aquilo está mal, lixívia e aquilo continua a cheirar a esmegma de cavalo e suco de lesma. Não, Tinha aqui. corta. Melhor, eu tipo, metade do meu riso vai para o facto de Luís ter dito tu e eu pensamos de formas semelhantes. Mas tu saíste com esta merda e eu tipo, E depois capaz de imagina dizer. lá. Eu tinha É que tu vais- pensado. Está de ser muito Nos bom. cavalesmas, espera aí, só para acabar, porque isto é importante. Porque Não. isto também envolve a gastronomia local. Porque tu sabes que vais ter Ai, Jesus. uma avózinha que é tipo, vi estas coisas, vou tentar fazer uma tarte com isto, ou isto parece uns enchidos, e depois aquilo sabe mal só. É tipo, avó, foda-se. Quer dizer, ela, isto não sei, faz-me lembrar o teu avô. vai. Não sei. Inútil e raramente se reproduz. É. Mas quando Portanto, mais ou faz- menos, Uau. no fundo, inútil e raramente se reproduz, é no fundo baseado na minha pessoa. Né? Ora esta. Isto ficou muito Não, triste. eu passo a Sim, explicar, senhor. porque basicamente roubaste-me aquilo que eu Adorei. ia dizer e portanto eu tenho que dizer o que ia dizer e o outro que entretanto pensei. Que é Então diz. Era o né? chitacol. Precisamos disto. basicamente uma mistura entre um Chitacol. caracol e uma chita. Exatamente como tu estás a pensar. Ou seja, um caracol, mas pintalgado com as pintas de uma chita. Mas não, eu acho que consigo pensar numa coisa um bocado mais inútil e de certa forma fofo, de certa forma assustadora. Acho que é uma mistura de tudo. Que é pregaça. Oh não. Pregaça. E o que é uma Oh pregaça? não. Isso parece um nome de Por favor. travesti. Pregaça é uma traça gigante com o formato de uma preguiça, mas com asas de traça. Oh God. Imagina, no fim de uma noite de verão, tu entras em casa
e no canto superior da tua sala estão umas 3 ou 4 Não. pregaças. Simplesmente Ele tem que ser seguiram para inútil, ti não assustador. com o seu olhar meio de inseto, meio de preguiça, e com as garras, porque sim, também tem que ter garras, começam simplesmente a Que deslizar em horror. direção às luzes. Ué, Mas lentamente, muito Muito lentamente. lentamente, tipo, super lentamente. E depois é só assim, foda-se, mais 3 pregaças. Toquei E tu buscar o vais buscar balde a- e as cordas. Vais buscar a vassoura e estás lá tipo show, show, a bater nelas e elas vão bué devagarinho para a pé da janela, depois ficam tipo, batem contra a janela, mas bué devagarinho, depois Exato. voltam para a luz. Exatamente, exatamente. Ou do estilo, estás a ver quando queres adormecer e está uma traça a voar pelo quarto. Agora imagina uma Sim. pregaça a voar pelo quarto. Pregaça. Foda-se, como é que ela entrou no quarto? Não sei, Pois. não sei, deixaste a janela aberta como costumas fazer, Porque não é? a cena é essa, Às é, vezes tipo, é a caem mesma coisas, cena outras para as vezes entram. traças. É a mesma cena para as traças. As traças às vezes parece que aparecem de nada. As pregaças tipo, também têm o mesmo poder de teletransporte. Exatamente. Uau, deve ser da umidade. Ter a arranjar uma tinta que não desse para pôr umidade. A umidade. Epá, mas gostei. Gostei. E tu, Maia? Eu agora quero gostar do teu. Epá, é assim, eu não tive assim grande ideia. Mas de repente surgiu-me uma coisa que eu acho que vai ser gira, que é. Eu ainda estou a pensar no nome. Não sei se lhe chamaria Elpeira Oh meu Deus. ou Tolefante. Que seria uma toupeira, uma mistura entre uma toupeira e um elefante. Eu passo a explicar. Um elefante, por exemplo, enorme, mas com a cabeça de uma toupeira. Tem que ficar em cima, tem que ficar à superfície, porque é um elefante, mas as toupeiras são cegas. Epá. Então ele nunca saberia para onde ir Opa. ou onde estar. Mas o Toufante. Toufante. Tolefante. E tipo, não, Tolefante, ele não Tolefante. conseguiria tipo escavar e tipo ir para Não, baixo da terra. as patas Espera não aí, dá para escavar. porque não, tipo, se é cego, ele vai andar sempre a cair, então seria Exato. um trombalhão. Porquê? Porquê? Sei lá. Era eu do Maia, eu sou. E por que não? Oh, E por que não? olha, a adicionar Então- ao Tolefante, Tolefante. a minha outra ideia para o animal parvo era, epá, e é uma coisa um bocado mais redundante, era o milifante, que é um elefante misturado com um daqueles milipidesitos que se encontram muitas vezes nos pátios e assim, aqueles tipo pertitos Sim. com bem patinhas. As E- caudas de prata. Imagina, é pá, tipo isso, mas é que eles têm mesmo muita patinha. E imagina isso, tipo um elefante com tipo 60 pares de patas ou 80 pares de patas. Não sei porque fizeste-me imaginar uma cabra das contas. Cabra das Sim, contas? um bicho O que da é que é conta, isso? mas basicamente com o formato de uma cabra barra inseto. Why? Oh não! Não sei, imagina enrolar-se oh, é. no próprio enrolar com os cornos a baterem tudo o que está no meio da estrada. E a comer tudo. Também. Oh, exato. E a berrar. Vocês têm aquela animação do Roland Wild que é só tipo animais redondos, que é um bocado no tema da nossa Sim, conversa, que é tipo animais Sim. misturados com peixe-balão. sim. Mas são tão lindos. Mas Opa, olha, isso. eu Uma honestamente barata- não consigo ter um favorito claro aqui no meio. Acima de tudo epá, porque eu, já me esqueci de... eu adorei o do Pedro. Adorei o do Pedro. Epá, é. Yeah. Qual é que era o Epá. do Pedro? Deixa eu ver. Era o Era- Cavalesma. O cavalesma. Cavalesma. Claro que temos aqui uma crocolontra pelo meio, mas as crocolontras neste caso não Sim. entraram. Mas isso é um animal Sim. real. Sim, Sim. a crocolontra é o nosso, Crocolontra. aliás, é a nossa mascote, o nosso animal de estimação. Ah, pois vocês tenho uma em souberam o casa. seguimento dessa notícia. Não. Então eu passo a ler. Ok. Ao fim de 2 semanas de buscas na região de Alto e Baixo Douro, finalmente conseguiram capturar, agora perto de Tâmega, Crocolontra e sua família. O que é que... What? Não. Como assim? Hã? Que se veio a revelar não se tratar nada mais, nada menos do que de detritos de lixo. Ah. Curiosamente, a equipa relacionada com a investigação desapareceu alguns dias mais tarde, sendo que apenas se encontraram rastros de lontra e crocodilo.
No local estava também uma História cavalisma que continua. foi ignorada. Pronto. Opa, isso. olhem, Então aqui eu adorei o cavalilismo. Cavalilismo. opa, o cavalismo Cavalismo. infelizmente ganha esta Não é? parte. É um bocadinho De triste. inútil. Curiosamente, Mas eu adorei. sim, seria o animal cujo nome mais correto seria o caralho. Sim, é mesmo. Que caralho Gostei. é isto? É um caralho. Bom, olhem, Gostei. já é tarde, eu tenho que ir dormir. Acho que acabamos Sim. o podcast, né? Acho que não correu mal. Uma hora. Não, é assim, e 40. Acho que pronto. podemos acabar aqui. Eu só Podemos dar gostava por de terminado, mas diz, Maia. dar uma revisão. Dar uma revisão a tudo aquilo que foi falado aqui. Sim. Sim. Primeiro, o animal mais mortífero votado foi o baleombo, Como é óbvio. como é óbvio. Uma baleia voadora e um pombo. Acho que aí não há O discussão. animal mais fofinho foi Um empate. um É empate tudo fofinho. entre Exato. o pingão. 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 Pinguão. O pinguão, yeah. Pinguão. E o lemililo. O lemililo. Lemilo. Lemilo. Ou lemililo. O Camilo. E o animal mais Costa. parvo acabou por ficar a pila gigante. Caralho. Cavalismo. Cavalismo. Pronto. Falámos na notícia parva acerca de galos assassinos, galos armados, Toda assim. Para vocês. sim, lutas de galos e o quão mortíferas são para os agentes da autoridade, que são mortos pelos galos que estão armados e que resistem Lá às está, autoridades. armou-se aos galos. Armou-se em galo. Ai, Estás aí a armar em galo, ok? E o tema principal de hoje foi... Porque caralho Porque é que é esta que- merda continua a acontecer 4 meses depois? Boa. Adorei. Olhem, Adorei. eu Podes continuar. eu também gostei muito do podcast. E o próximo será feito pelo Guilherme. Pelo Coordenado. Guilherme. Portanto, E pois é. fujam enquanto podem. Pronto. eu vou já deixar um teaser. E só Deus sabe. Não, mas é isso. É que Assim, nós não sabemos quando é que voltamos. Esperamos Exato. que rapidamente. dependerá porque- um bocadinho se nos recrutam para a Terceira Guerra Mundial, entretanto ou não. Pá, já estivemos mais longe. Saberemos em breve, né? Acho que é segunda-feira ou terça-feira que saem os resultados. Certo. Ah, sim. Pá, aí. Mas isso não vai. Pronto, Isto e com vai isto- ser um bocado. Lá está. É daquela coisa que é o próximo será, como quem diz, é discutir o sexo dos anjos, porque efetivamente, e só Deus sabe. Isso só deixar. E pronto. O Pronto. Luís E foi eu embora. também Vou embora, E pessoal. vamos terminar. Beijinhos a todos. Tchau. Vou parar Tchau. de gravar. Adeus! Tchau. Adeus. Não se esqueçam de nos seguir no YouTube, de ouvir o nosso podcast também no Google Podcasts. Nós agora estamos em praticamente todas as plataformas, menos no Apple Podcast. porque em todo a Apple não gosta de nós. Mas olhem, estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, no YouTube, como sempre, e no Podbean. Por acaso já não sei se ainda estamos no Podbean, mas conta na mesma. Devemos estar. Confia que sim, confia que sim. E porquê é que não haveríamos de estar? Pronto, e no fundo é isto, Maia. Vivam a vida. Exatamente. E por que não? Amem-se uns aos outros e, por favor, não fodam cavalesmas. E, acima de tudo, sim. Sim, cuidado com os cavalismos.